Hey, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e hoje a gente vai falar de uns assuntos mais pedidos e abordados. Se você não me segue também no meu Instagram, tá aqui, ó. Você pode mandar lá no direct alguma sugestão de vídeo ou algo do tipo, tá bom? Também no quadrinho de perguntas que todos os dias eu coloco lá nos meus stories. Bom, hoje a gente vai falar exatamente sobre como iniciar no mercado de opções binárias com pouco dinheiro. E é basicamente isso que eu estou trazendo hoje para que você entenda exatamente, se você tiver um baixo capital, como você vai fazer para alavancar esse dinheiro e fazer com que no futuro você transforme esse capital em valores maiores, consiga viver do mercado e transformar em proporções maiores também, tá bom? Vamos lá pro vídeo. E a primeira dica que eu tenho que te dar é a seguinte: você precisa estar muito bem entendido da seguinte forma. Para você operar dentro do mercado, você precisa seguir basicamente um gerenciamento, que é a administração do seu capital que você tem dentro do mercado. E a partir daí, você tem que saber que você vai estar correndo um risco maior. Por quê? Porque as corretoras aceitam investimentos ou operações mínimas, que são de R$2 ou $1. A partir daí, se você tiver, por exemplo, apenas $10, apenas R$20 de banca, você vai ter que operar com quase 10% por operação do seu capital total. E isso é mais arriscado, tá? Você vai estar trabalhando um pouco mais alavancado e isso vai ser bem arriscado para você. Mas não tem problema, você pode trabalhar dessa forma, seguindo de forma com o pé um pouquinho mais no freio, porque você vai estar seguindo um risco maior, porque você está fazendo operações com proporções maiores. Bom, no mercado financeiro você tem que entender, a segunda dica é que você não pode levar em consideração apenas valores, mas sim percentuais. Então, se você só tem apenas R$100 e faz R$10 de lucro em um dia, você fez 10% de lucro naquele dia. Então, para alguém que tem R$1.000 e faz apenas R$20, essa pessoa ela fez o dobro que você, mas essa outra pessoa fez apenas 2%. Então, para quem lucrou mais, se for em percentual, você lucrou mais. Se for em questão de quantidade financeira, quantidade de dinheiro, ela lucrou mais, mas ela estava com um capital maior. Então, em relação a isso, você tem que entender muito bem, que em proporções. Então, se você tem apenas $10 ou apenas R$20 e fez R$2 ou fez $1, você já fez 10%. Isso é muito mais que o suficiente para um dia de operação e nesse momento você tem que aprender a parar, mas se isso estiver dentro do seu gerenciamento. A terceira dica que eu tenho para você é que você entenda muito bem quando eu falo de visão de longo prazo. Que você tenha muito bem um planejamento traçado dentro da sua vida no mercado. Por exemplo, eu tenho um aluno chamado Fabrício, pelo caso, eu vou botar o print aqui do lado, ele me passando feedback. Ele começou comigo no mês de julho e no mês de setembro ele falou para mim que conseguiu sair de R$30 que ele começou em julho para R$1.000 de banca em setembro. Então, apenas 3 meses ele conseguiu sair de R$30 de banca para mais de R$1.000 de banca em apenas 3 meses. Mas isso faz parte por quê? Porque ele aprendeu, no caso eu abordo isso dentro do meu treinamento, ele aprendeu exatamente a como planejar a vida dele, tá? E planejar para quê? O pouco capital que ele tinha se transformasse em um capital maior no futuro e aí sim se transformassem em um lucro maior. Então, por exemplo, não vai acontecer de você ter apenas R$20 de banca e lucrar todos os dias R$100. Isso dificilmente vai acontecer e não vai acontecer por muito tempo. Por quê? Não tem proporção para isso. Mas se, por exemplo, se você tem apenas R$20 ou R$30, no exemplo do meu aluno que eu te falei, tem apenas R$30 e faz um planejamento que 6 meses você tenha R$2.000 de banca, a partir daí você consegue sim fazer R$100 por dia ou R$50 por dia e aí você consegue sim ser mais palpável essa meta. Então é muito melhor você fazer um planejamento para aumentar o seu capital e depois tirar lucros um pouco melhores do que você com R$20 buscar R$50 todo dia. Então, por exemplo, como o meu aluno, em 3 meses ele saiu de R$30 para R$1.000 de banca. Então, se ele quisesse buscar R$30 de lucro, por exemplo,
com 20 reais ele estaria fazendo 150% todos os dias. Isso é muito arriscado, a gente está falando de alto risco, era muito mais fácil ele perder esses 20 reais. Quando a gente fala que ele teve 3 meses de planejamento, fazendo valores, tudo bonitinho, seguindo os exercícios do treinamento, ele saiu de 30 reais, foi para 1.000 reais, aí sim, fazer os 30 reais é mais fácil, porque ele está operando, buscando apenas 3% do seu capital. E buscar 3% do capital não é algo que vai te trazer tanto risco. E você vai ter uma visão dentro do mercado, uma vida de longo prazo dentro do mercado muito mais saudável. Então, a partir daí, as 3 dicas que eu precisava te passar para você que está iniciando e está com baixo capital são essas. Para que você sempre tenha visão a longo prazo e, principalmente, não tenta fazer alavancagem toda hora. Por quê? Porque se você tem apenas aquele capital, você não deve colocar em uma alavancagem aquele capital inteiro, porque vai ter mais chance de perder. Tá? Muita gente acha que por ter pouco dinheiro tem que fazer tudo ou nada e colocar em uma alavancagem, fazer uns soros de vários níveis e acabar perdendo seu capital. E não precisa ser feito isso. Eu sempre aconselho, se você quiser fazer alavancagem, você tem que fazer com uma gordurinha. Então, por exemplo, esse meu aluno, que saiu de 30 reais para mais de 1.000 reais em 3 meses. Ele, hoje com 1.000 reais de banca, por exemplo, se a meta dele é fazer 30 reais todos os dias hoje, ou 50 reais todos os dias, se um dia passar 3 ou 4 reais na meta e tiver uma sobra, se a meta era fazer 30, ele fez 35, com esses 5 que sobrou, aí sim, você pode testar e tentar fazer uns soros para poder alavancar o seu capital. Um soro de 3 ou 4 níveis. Mas não pegar o único capital que você tem para fazer uma alavancagem. Então as principais dicas para você que está iniciando são essas. Segue essas dicas, tem uma visão um pouco mais a longo prazo, de pelo menos 6 meses ou 1 ano. Passa muito rápido, é bem menos que uma faculdade. Muita gente passa anos pagando a faculdade todos os meses, valores absurdos, de 2, 3, de 1.000 reais, 2.000, 3.000, 5.000 reais, para poder no final, quando se formar, nem ter perspectiva de ganho. A gente está falando de você lucrar durante um ano, valores menores mensalmente, diariamente, para que esse capital aumente e depois de um ano, se você fazer exatamente esse planejamento, você vai estar ganhando valores muito melhores, tá bom? Então, por exemplo, se você começou com 200 reais e se planejou para daqui a um ano, tá com 10.000 reais de banca, você vai estar um ano lucrando, aprendendo e depois desse um ano você vai estar lucrando seus 2, 3, 4 ou 5 mil reais por mês, tá bom? Então, esse é um exemplo que eu estou te usando, nem para todo mundo vai funcionar da mesma forma, mas o planejamento e a visão de longo prazo é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que te ajude. E lembre-se, não adianta nada você assistir um monte de vídeo, pegar bastante conteúdo e não colocar em prática. Coloque em prática que você vai ter resultado, tá bom? Não se esquece, se você deixou desse vídeo, deixa um like. Por quê? Porque o YouTube só vai entregar para mais pessoas esse vídeo, só vai te entregar mais vídeos meus se você deixar o like, porque ele vê que realmente esse vídeo é bom e pode ajudar outras pessoas e aí sim ele entrega mais, tá bom? Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque o YouTube só vai te avisar que eu postei um novo vídeo assim que você notifica o sininho. Se você quiser mais conteúdo, onde eu posto meus resultados operacionais, faço algumas explicações das minhas operações e também tiro dúvida dos alunos e dos meus seguidores lá no meu Instagram, só você me seguir, tá aqui aparecendo, @FabrícioFrazão, e a gente se vê lá. Um cheiro no coração, falou!